Neste exato momento, a luz está correndo em sua direção a mais de 1 bilhão de quilômetros por hora, vinda de estrelas que já morreram antes mesmo de a Terra nascer. Você acredita que compreende o que é grande, mas e se tudo o que você sabe sobre tamanho e escala estiver errado? Estamos prestes a embarcar em uma jornada que ultrapassará os limites do que sua mente pode conceber. Você será levado a testemunhar estrelas de nêutrons girando mais rápido do que lâminas de liquidificador e a alcançar lugares onde o próprio espaço está sendo criado a uma velocidade superior à da luz. Se você está pronto para ter sua mente explodida pela verdadeira dimensão da existência, esmague esse botão de gostei, porque o que está por vir mudará a forma como você vê absolutamente tudo. Preparem-se. Vamos começar. Você está parado em uma bola de rocha que está se precipitando pelo espaço. Você acredita que a Terra é enorme porque leva horas para atravessá-la de avião. Você imagina que o solo sob seus pés é sólido e permanente, o limite de sua realidade. Mas aqui está o que vai estilhaçar tudo o que você acredita sobre escala. A Terra parece maciça para nós porque a vivenciamos um passo de cada vez. Caminhar de sua casa para o supermercado parece uma jornada. Dirigir por um país vizinho leva horas. Voar para outro continente leva um dia. Essas experiências são a base da nossa percepção de grandeza. Construímos toda a nossa compreensão de escala a partir dessas referências limitadas e de dimensão humana. No entanto, comparada ao que realmente existe lá fora, a Terra é menor do que um grão de poeira flutuando em uma vasta catedral. Vamos colocar isso em perspectiva. Se você pudesse encolher tudo o que existe, a Terra se tornaria invisível a olho nu antes mesmo de você deixar a sua própria vizinhança no espaço. A Lua, que parece pequena o suficiente para ser bloqueada com o seu polegar, está, na verdade, a 386 mil quilômetros de distância. É como se você empilhasse 10 terras seguidas e, ainda assim, não conseguisse alcançar a nossa vizinha mais próxima. Seu cérebro não consegue realmente entender o que isso significa. A evolução nunca nos equipou para compreender distâncias medidas em milhões ou bilhões de qualquer coisa. Desenvolvemos-nos para caçar animais, colher alimentos e navegar por territórios medidos em quilômetros. Quando alguém diz 1 bilhão, sua mente automaticamente o trata da mesma forma que 1 milhão, porque ambos significam apenas um número muito grande para seu cérebro focado na sobrevivência. Mas a diferença entre 1 milhão e 1 bilhão é espantosa. 1 milhão de segundos é o equivalente a pouco mais de 11 dias e meio. 1 bilhão de segundos é o equivalente a 32 anos. Se a Terra fosse uma bola de gude, nosso sistema solar inteiro ainda seria menor do que um quarteirão e nosso sistema solar é apenas um ponto minúsculo em uma galáxia contendo 400 bilhões de estrelas. Estamos prestes a ir muito além de qualquer coisa que sua mente possa confortavelmente assimilar. Você descobrirá objetos tão densos que uma única colher de chá de seu material pesaria tanto quanto o Monte Everest. Você testemunhará colisões que criam mais energia em um único segundo do que o nosso Sol produz em 1 milhão de anos. Cada escala que você pensa que entende está prestes a ser obliterada. As grandes coisas da sua vida diária estão prestes a se tornar completamente insignificantes comparadas ao que realmente está lá fora. Sua casa, sua cidade, seu país inteiro vão encolher até a invisibilidade. Mas, comparada ao que vem a seguir, a Terra parece uma gigante. A atmosfera da Terra tenta esmagá-lo com o peso de um elefante. Cada centímetro agora mesmo está experimentando a pressão de cerca de 1 quilo de ar. Você não sente isso porque vive dentro deste oceano invisível durante toda a sua vida. Mas este cobertor esmagador de gás que o mantém vivo se estende apenas algumas dezenas de quilômetros acima de sua cabeça. O espaço começa oficialmente na linha Kármán, 100 quilômetros acima do nível do mar. Isso pode parecer perto, até você perceber o que 100 quilômetros para cima realmente significa. Se você pudesse empilhar pessoas de altura média umas sobre as outras, você precisaria de quase 60 mil seres humanos para construir uma torre que alcançasse a borda do espaço.
Imagine essa torre de pessoas se estendendo além das nuvens, além de onde os jatos voam, além de onde o clima existe. A maioria dos aviões comerciais cruza a uma altitude de apenas 10 a 12 quilômetros. Mesmo nessa altitude, você morreria em 15 segundos sem pressurização. O ar se torna tão rarefeito que seu sangue literalmente ferveria, devido à baixa pressão. Mas você ainda está apenas a 1/10 do caminho para o espaço. O Monte Everest, que mata alpinistas experientes regularmente, atinge apenas 8,5 km de altura. Você precisaria empilhar quase 12 Monte Everest para alcançar o espaço. Aqui está o que torna essa distância ainda mais incompreensível. Se a Terra fosse reduzida ao tamanho de uma bola de basquete, a atmosfera seria mais fina do que uma folha de papel enrolada ao seu redor. Cada nuvem que você já viu, cada pássaro que já voou, existe nesta concha incrivelmente fina em torno do nosso planeta. A Estação Espacial Internacional, ISS, orbita a 400 quilômetros de altura. Os astronautas lá não estão flutuando porque não há gravidade. A gravidade da Terra naquela altitude ainda é 89% tão forte quanto na superfície. Eles flutuam porque estão caindo continuamente ao redor da Terra a 28.000 km por hora. Eles caem continuamente, mas nunca atingem o chão, porque a Terra se curva sob eles. Mas é aqui que sua percepção de distância começa a quebrar completamente. A estação espacial, que parece incrivelmente distante, orbita mais perto da superfície da Terra do que a distância entre algumas grandes capitais. Se você pudesse dirigir direto para cima, a velocidades de rodovia, você poderia alcançar a estação espacial em menos de 3 horas. No entanto, este pequeno passo de distância da superfície da Terra representa a maior conquista da humanidade em viagens espaciais. Apenas cerca de 600 pessoas em toda a história humana viajaram até aqui. O mais longe que os humanos já viajaram é a Lua, que está a apenas 3 dias de distância por foguete. Mas a Lua ainda está presa no abraço gravitacional da Terra. Ainda nem começamos a escapar da influência do nosso planeta. E já, os números estão se tornando difíceis de imaginar. Mas comparada ao que vem a seguir, a estação espacial é como se estivesse tocando o chão. A luz do Sol atinge seu rosto 8 minutos e 20 segundos depois de deixar a superfície de nossa estrela. Nesses 8 minutos, a luz viajou 150 milhões de quilômetros através do vácuo do espaço. Mas aqui está o que vai explodir sua mente. Exatamente na mesma quantidade de tempo, a luz poderia circular o equador da Terra 7 vezes. Isso significa algo incrível sobre o tamanho do Sol. Nossa estrela é tão maciça que a luz, a coisa mais rápida do universo, precisa de mais de 4,5 segundos apenas para viajar de um lado para o outro. Pense nisso. A luz pode circundar todo o nosso planeta em 1/7 de segundo, mas precisa de 4,5 segundos para cruzar o Sol. O Sol poderia engolir mais de 1 milhão de terras e ainda ter espaço de sobra. O Sol contém 99,86% de toda a massa em nosso sistema solar. Todo o resto, a Terra, Júpiter, Saturno, todos os planetas, luas, asteroides e cometas combinados, compõem apenas 1/400%. Se o sistema solar fosse uma pizza gigante, o Sol seria tudo, exceto algumas migalhas minúsculas espalhadas pelas bordas. Mas a massa é apenas um aspecto incompreensível de nossa estrela. A temperatura da superfície do Sol atinge 5.500 graus Celsius. Isso é quente o suficiente para vaporizar qualquer material conhecido por existir na Terra. No entanto, a superfície é, na verdade, a parte mais fria que podemos observar. O núcleo do Sol queima a 15 milhões de graus Celsius. A essas temperaturas, os átomos de hidrogênio colidem com tamanha violência, liberando a energia que o mantém aquecido. A cada segundo, o Sol converte 4 milhões de toneladas de matéria diretamente em energia pura. Esse processo está acontecendo há 4,6 bilhões de anos e continuará por mais 5 bilhões de anos. A quantidade de energia que nossa estrela produz em apenas 1 segundo poderia sustentar a civilização humana por centenas de milhares de anos. No entanto,
Apesar dessa incrível produção de energia, o Sol é notavelmente mediano. Classificam como uma estrela anã amarela. Somente em nossa galáxia existem estrelas que fazem nosso Sol parecer uma vela de aniversário ao lado de um incêndio florestal. Algumas estrelas brilham tanto que se consomem em apenas alguns milhões de anos, em vez da vida útil de 10 bilhões de anos do Sol. Aqui está a parte que deve mantê-lo acordado à noite. O Sol está tão longe que aparece apenas como um disco minúsculo em nosso céu. No entanto, ainda é brilhante o suficiente para cegá-lo permanentemente se você olhar para ele. Esta estrela de tamanho médio, a 150 milhões de quilômetros de distância, domina completamente o orçamento de energia do nosso planeta. Sem a luz do Sol, a Terra seria uma rocha congelada com temperaturas superficiais centenas de graus abaixo de zero. Mas comparado ao que vem a seguir, nosso Sol é apenas uma brasa bruxuleante. Plutão está sentado na escuridão eterna, na borda congelada de tudo o que você chama de lar. Este mundo distante marca o limite do sistema solar que a maioria das pessoas imagina. Mas Plutão não está nem perto da borda real. O limite real do nosso sistema solar se estende tanto que faz a distância até Plutão parecer uma caminhada até sua caixa de correio. Plutão orbita nosso Sol a uma distância média de 5,9 bilhões de quilômetros. A luz do Sol leva mais de 5 horas para chegar a este mundo gelado. Da superfície de Plutão, o Sol aparece apenas como uma estrela brilhante, fornecendo pouco mais calor do que a luz das estrelas. A temperatura lá nunca sobe acima de 225 graus Celsius. A água líquida não pode existir. A atmosfera é tão rarefeita que seria considerada vácuo na Terra. Mas aqui está o que destrói seu senso de escala. Plutão representa apenas a borda interna do verdadeiro limite do nosso sistema solar. Além de Plutão, encontra-se o cinturão de Kuiper, um anel de objetos gelados que se estende por mais 1 bilhão de quilômetros para fora. Além disso, estende-se a nuvem de Oort, uma concha esférica de cometas que se estende até a metade do caminho para a estrela mais próxima. A nuvem de Oort atinge 50 mil vezes mais longe do Sol do que a Terra. Se você pudesse, de alguma forma, encolher todo o nosso sistema solar até o tamanho de um grão de areia, a estrela mais próxima ainda estaria a mais de 1 quilômetro de distância. Imagine segurar um grão de areia e então caminhar mais de 1 quilômetro para encontrar o próximo grão de areia que representa o espaço entre as estrelas em nossa vizinhança cósmica. A maior parte do universo é esse tipo de espaço vazio. Nossa espaçonave mais rápida, a Voyager 1, lançada em 1977, ainda está viajando para longe do Sol a 61 mil quilômetros por hora. Após 47 anos de voo contínuo, ela mal deixou nosso sistema solar. Ela não chegará perto de outra estrela por 40 mil anos. Mesmo na velocidade da luz, levaria 4 anos e 4 meses para alcançar nossa vizinha estelar mais próxima. Nas regiões mais vazias entre os sistemas estelares, você pode encontrar um átomo de hidrogênio por metro cúbico. A atmosfera da Terra contém trilhões de átomos no mesmo espaço. O vácuo do espaço interestelar é mais perfeito do que qualquer coisa que possamos criar em laboratórios. Esse vazio se estende em todas as direções por distâncias que levariam vidas para cruzar, mesmo na velocidade da luz. Dezenas de anos-luz. Mas nossa vizinhança local é, em si, apenas um aglomerado minúsculo dentro de algo muito maior. Mas, comparada ao que vem a seguir, toda a nossa vizinhança estelar está apenas começando. Nossa galáxia está devorando outras galáxias neste exato momento. Enquanto você lê esta frase, a Via Láctea está lentamente engolindo grupos de galáxias menores, esticando-as em rastros de estrelas que nos envolvem como espaguete cósmico. Esse processo tem ocorrido por bilhões de anos. Estamos apenas começando a mapear os cemitérios estelares espalhados por todo o nosso lar galáctico. A Via Láctea contém entre 200 e 400 bilhões de estrelas. Cada uma delas é um Sol, potencialmente hospedando sua própria família de planetas. Se você pudesse contar uma estrela a cada segundo,
levaria mais de 12.000 anos para contá-las todas. Mas a parte que explode a mente não é o número de estrelas, é a distância entre elas. Nossa galáxia mede 100.000 anos-luz de ponta a ponta. Precisa de 100.000 anos para cruzar de um lado para o outro. A Voyager 1, a espaçonave mais rápida e mais distante da humanidade, precisaria de mais de 1,7 bilhão de anos para fazer a mesma jornada. No momento em que a Voyager cruzasse nossa galáxia, o Sol teria se apagado, a Terra teria desaparecido e a própria galáxia teria mudado completamente de forma. Não estamos parados dentro desta estrutura cósmica. Todo o nosso sistema solar orbita o centro galáctico a 830.000 km por hora. Mesmo a essa velocidade incrível, ainda levamos 230 milhões de anos para completar uma órbita em torno do centro da galáxia. Os dinossauros viveram e morreram durante a nossa última quarta órbita. O centro da nossa galáxia esconde um buraco negro supermassivo chamado Sagitário A, uma região menor que a órbita de Mercúrio. As estrelas perto do centro galáctico orbitam este buraco negro tão rapidamente que completam órbitas completas em apenas 16 anos. Essas estrelas experimentam forças gravitacionais tão extremas que o próprio tempo corre mais devagar para elas em comparação conosco. De nossa posição nos subúrbios da galáxia, não podemos ver o centro devido às vastas nuvens de poeira e gás. Se você pudesse remover toda a poeira, o centro galáctico apareceria em nosso céu, tão brilhante quanto a lua cheia. O céu brilharia com a luz de bilhões de estrelas antigas, compactadas em uma região menor do que a constelação de Órion. Nosso sistema solar fica a cerca de 26.000 anos-luz do centro galáctico, mais ou menos na metade do caminho até a borda. Vivemos no que os astrônomos chamam de braço de Órion, um braço espiral menor, contendo apenas uma pequena fração das estrelas da galáxia. A maior parte da massa da Via Láctea existe em regiões que nunca visitaremos. Mas comparada ao que vem a seguir, nossa galáxia é apenas uma pequena ilha em um oceano infinito. Uma estrela chamada Ui Scuti é tão grande que, se você a colocasse onde nosso Sol está, ela engoliria Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e se estenderia além da órbita de Júpiter. A luz precisaria de 9 horas para viajar ao redor da circunferência deste monstro. Se você pudesse, de alguma forma, dirigir ao redor do equador de Ui Scuti a velocidades de rodovia, a jornada levaria 9 milhões de anos. Ui Scuti pertence a uma classe de estrelas chamadas supergigantes vermelhas. Esses monstros estelares representam a fase final da vida das estrelas mais massivas. Quando uma estrela contém mais de 25 vezes a massa do nosso Sol, ela queima seu combustível nuclear a uma taxa incrível. Quanto mais massiva a estrela, mais curta e espetacular se torna sua vida. Enquanto nosso Sol queimará constantemente por 10 bilhões de anos, Ui Scuti existirá por apenas cerca de 10 milhões de anos. Ela queima combustível de hidrogênio tão rapidamente que já está em sua fase de morte. Apesar de ser relativamente jovem, as camadas externas da estrela se expandiram para um tamanho tremendo, enquanto o núcleo luta para manter a fusão nuclear contra sua própria gravidade esmagadora. Aqui está o que torna Ui Scuti verdadeiramente incompreensível. Apesar de ser 1,7 bilhão de vezes maior que o nosso Sol em volume, ela contém apenas cerca de 30 vezes mais massa. Isso significa que a estrela é incrivelmente difusa. Sua atmosfera externa é tão rarefeita que é essencialmente um vácuo pelos padrões da Terra. Se você pudesse, de alguma forma, ficar em uma plataforma dentro das camadas externas de Ui Scuti, você poderia nem perceber que estava dentro de uma estrela. Mas o Scuti não está nem perto de ser a estrela mais massiva que conhecemos. Esse título pertence a estrelas no aglomerado R136, localizadas a 165 mil anos-luz de distância. Elas queimam tão quente e brilhante que explodem suas camadas externas no espaço, com ventos estelares movendo-se a milhares de quilômetros por segundo. As estrelas mais massivas que podemos observar pressionam os limites teóricos para a formação estelar.
Acima de uma certa massa, a estrela fica tão quente que a pressão de radiação impede que ela acumule mais material. Esses gigantes estelares queimam seu combustível tão rapidamente que existem por apenas alguns milhões de anos antes de explodirem como hipernovas. Explosões tão violentas que podem ser vistas a bilhões de anos-luz de distância. Quando o Scuti finalmente morrer, ela provavelmente explodirá como uma supernova visível durante o dia na Terra. Apesar de estar a milhares de anos-luz de distância, a explosão ofuscará toda a nossa galáxia por várias semanas. A explosão criará e espalhará elementos mais pesados que o ferro por todo o espaço, semeando futuras gerações de estrelas, mas comparado ao que vem a seguir, mesmo esses monstros estelares são surpreendentemente delicados. Uma estrela de nêutrons, chamada PSR, gira 716 vezes por segundo. No tempo que leva para você piscar uma vez, este cadáver estelar completa mais de 200 rotações completas. Seu equador se move a quase 160 milhões de quilômetros por hora. Qualquer velocidade maior e a força centrífuga destruiria a estrela. Estrelas de nêutrons representam o que acontece quando o núcleo de uma estrela massiva colapsa sob sua própria gravidade. Em menos de um segundo, uma região do tamanho da Terra é esmagada em uma esfera de apenas 20 quilômetros de diâmetro. O colapso é tão violento que prótons e elétrons são esmagados juntos para formar nêutrons. O que resta é a matéria mais densa do universo conhecido. Uma estrela de nêutrons contém mais massa do que o nosso Sol, comprimida em um volume menor do que a ilha de Manhattan. O campo gravitacional em sua superfície é 200 bilhões de vezes mais forte do que a gravidade da Terra. Se você pudesse, de alguma forma, ficar na superfície de uma estrela de nêutrons, você pesaria o mesmo que o Monte Everest. A velocidade de escape de uma estrela de nêutrons é de 100 mil quilômetros por segundo, quase metade da velocidade da luz. Mas a densidade é o que realmente explode sua mente. Uma colher de chá de material de estrela de nêutrons pesaria 6 bilhões de toneladas na Terra. Isso é mais do que todos os carros, caminhões e ônibus do planeta, combinados. Comprimido em algo que você poderia segurar na mão. Um cubo de açúcar desse material pesaria tanto quanto uma montanha. O campo magnético em torno de uma estrela de nêutrons é 1 trilhão de vezes mais forte do que o campo magnético da Terra. Esse magnetismo intenso canaliza partículas carregadas ao longo dos polos magnéticos, criando feixes de radiação que varrem o espaço como faróis. Quando esses feixes apontam para a Terra, detectamos pulsos regulares de ondas de rádio. É por isso que as chamamos de pulsares. Algumas estrelas de nêutrons são ainda mais extremas. Os magnetars têm campos magnéticos 1000 vezes mais fortes do que as estrelas de nêutrons regulares. Esses campos magnéticos são tão intensos que apagariam todos os cartões de crédito na Terra a uma distância de 160 mil quilômetros. A energia do campo magnético de um magnetar poderia sustentar a civilização humana por 1 bilhão de anos. Estrelas de nêutrons são incrivelmente longevas. Estrelas de nêutrons podem girar por bilhões de anos com precisão atômica. Os pulsares mais estáveis mantêm o tempo com mais precisão do que os melhores relógios atômicos que os humanos construíram. Os astrônomos usam o tempo de pulsares para detectar ondas gravitacionais e navegar em espaçonaves. Quando duas estrelas de nêutrons espiralam uma na direção da outra, elas criam explosões de quilonova que forjam ouro, platina e urânio. Cada átomo de urânio na Terra foi criado dentro dessas colisões cósmicas bilhões de anos atrás. Mas comparado ao que vem a seguir, as estrelas de nêutrons parecem quase familiares. Deixe um marshmallow cair em uma estrela de nêutrons, e ele impactaria a superfície com a força explosiva de 1000 bombas de hidrogênio. A NASA calculou esse cenário para demonstrar o ridículo campo gravitacional em torno desses remanescentes estelares. A superfície de uma estrela de nêutrons é o lugar mais liso do universo. Qualquer montanha em uma estrela de nêutrons seria limitada a cerca de 2,5 milímetros de altura antes que a gravidade intensa a esmagasse.
A gravidade da superfície é tão forte que distorce o espaço e o tempo. A luz que sobe do poço de gravidade de uma estrela de nêutrons perde energia. As superfícies das estrelas de nêutrons experimentam terremotos estelares, que fazem os terremotos mais poderosos da Terra parecerem tremores suaves. Quando a crosta da estrela de nêutrons se move apenas uma fração de centímetro, ela libera mais energia do que o Sol da Terra produz em 100 mil anos. Esses terremotos estelares podem mudar a taxa de rotação da estrela em milissegundos, causando falhas de pulsar que os astrônomos podem detectar a milhares de anos-luz de distância, quando a matéria cai em uma estrela de nêutrons de uma estrela companheira. O gás que espirala para dentro forma um disco de acreção que aquece a milhões de graus. Quando material suficiente se acumula na superfície, a fusão nuclear é acesa em uma explosão termonuclear que pode ser vista em toda a galáxia. Esses surtos de raios-x liberam mais energia em segundos do que o nosso Sol produz em semanas. Algumas estrelas de nêutrons retiram matéria de estrelas que se tornam pulsares reciclados. A matéria que cai gira a estrela de nêutrons como um giroscópio cósmico, fazendo com que ela gire centenas de vezes por segundo. Esses pulsares de milissegundos estão entre os cronometristas mais precisos do universo, mantendo suas taxas de rotação dentro de nanosegundos ao longo de décadas. Os campos magnéticos em torno das estrelas de nêutrons criam fenômenos que não têm equivalente em nenhum outro lugar do universo. Os elétrons aceleram para perto da velocidade da luz, criando feixes de raios gama tão intensos que poderiam matar todos os seres vivos na Terra a milhares de anos-luz de distância. Quando esses feixes de morte varrem o espaço, eles criam o efeito farol que nos permite detectar pulsares. As estrelas de nêutrons também demonstram a relatividade geral de Einstein, de maneiras impossíveis de estudar em qualquer outro lugar. O tempo corre mais devagar em seus intensos campos. A luz é dobrada em torno delas, permitindo-nos ver partes de sua parte traseira. Sua rotação arrasta o espaço e o tempo em torno delas em um efeito chamado arrasto de quadro. Mas comparado ao que vem a seguir, mesmo as estrelas de nêutrons seguem regras previsíveis. Em 17 de agosto de 2017, os detectores de ondas gravitacionais sentiram o próprio espaço vibrar quando duas estrelas de nêutrons colidiram a 130 milhões de anos-luz de distância, mas liberou mais energia do que o nosso Sol produzirá em toda a sua vida útil de 10 bilhões de anos. A colisão criou uma explosão chamada quilonova, visível até mesmo para astrônomos amadores, apesar de ter ocorrido em outra galáxia. Por vários dias, este único evento ofuscou todas as estrelas em sua galáxia hospedeira combinadas. Mas o espetáculo de luz foi apenas um subproduto de algo muito mais significativo que aconteceu no nível subatômico. Elas criam condições que não existem em nenhum outro lugar do universo. As temperaturas atingem 100 bilhões de graus Celsius. As densidades excedem a dos núcleos atômicos. Os nêutrons são amontoados tão firmemente que formam elementos mais pesados que o ferro através de um processo chamado captura rápida de nêutrons, processo R. Este processo forja ouro, platina, urânio e dezenas de outros elementos pesados em apenas segundos. A colisão ejetou cerca de 50 massas terrestres de elementos pesados puros no espaço a milhares de quilômetros por segundo. Este único evento criou mais ouro do que existe em toda a crosta da Terra. O ouro no seu anel, a platina em seu catalisador, o urânio alimentando reatores nucleares. Tudo isso foi forjado em colisões estelares como esta, bilhões de anos atrás. Sem as quilonovas, o universo conteria apenas hidrogênio, hélio e lítio. As estrelas de nêutrons fornecem a fundação, mas comparada ao que vem a seguir, toda essa massa estelar é apenas um resíduo cósmico. Shutterstock. A matéria escura supera todas as estrelas, planetas, gás e poeira do universo em uma proporção de 5:1. Cada átomo em seu corpo, cada grão de areia na Terra, cada estrela no céu noturno, representa apenas 16% de toda a matéria que existe. Os outros 84% são completamente invisíveis,
e interagem com a matéria comum apenas através da gravidade. As galáxias giram muito rápido para se manterem coesas, baseadas apenas na matéria visível. Aglomerados de galáxias movem-se de maneiras que exigem 5 vezes mais massa do que podemos observar. O lenteamento gravitacional curva a luz em torno de objetos massivos, em padrões que exigem matéria invisível. Mas aqui está o que torna a matéria escura tão misteriosa. Ela atravessa a matéria comum como se ela não existisse. Os cientistas construíram detectores em profundas instalações subterrâneas, blindados por quilômetros de rocha, esperando capturar partículas de matéria escura no ato de colidir ocasionalmente com átomos normais. Após décadas de busca com equipamentos cada vez mais sensíveis, ainda não detectamos diretamente uma única partícula de matéria escura. A principal teoria sugere que a matéria escura consiste em partículas chamadas WIMPs, partículas massivas de interação fraca. Essas partículas hipotéticas foram criadas nos primeiros momentos após o Big Bang, mas têm propriedades completamente diferentes da matéria comum. Elas não emitem luz, não absorvem luz e não interagem eletromagneticamente. O que sabemos é que a matéria escura desempenhou um papel crucial na formação de estruturas. No universo primitivo, os aglomerados de matéria escura forneceram o andaime gravitacional. A Via Láctea está presa dentro de um halo de matéria escura esférico e invisível que se estende 3 vezes mais longe do que nossa borda visível da galáxia. Sem essa gaiola de matéria escura, nossa galáxia teria se desintegrado bilhões de anos atrás. Nossa galáxia gira como um catavento cósmico, mas a rotação não segue as regras da física normal. 1970 foi uma das primeiras grandes evidências para essa massa invisível. A matéria escura é o motor que move as galáxias. Mas, comparada ao que vem a seguir, a matéria escura é apenas o quadro de suporte para um componente cósmico ainda mais estranho. A energia escura está dilacerando o universo a uma taxa acelerada. Esta força misteriosa compõe 68% de tudo o que existe. No entanto, não temos ideia do que ela realmente é. A energia escura age como uma antigravidade. Há cerca de 5 bilhões de anos, a energia escura superou a gravidade e começou a acelerar a expansão do universo. Antes dessa transição cósmica, a gravidade estava vencendo a batalha, desacelerando a expansão remanescente do Big Bang. Agora, a energia escura domina e a taxa de expansão aumenta a cada dia. O universo se expandirá para sempre, ficando mais frio e mais vazio a cada bilhão de anos que passa. A gravidade supera facilmente a energia escura dentro de galáxias, sistemas estelares e sistemas planetários. Mas em grandes escalas, a energia escura governa tudo. Os aglomerados de galáxias representam as maiores estruturas que a gravidade pode manter unidas contra a energia escura. Mas, mesmo essas estruturas maciças estão agora sendo esticadas pela expansão acelerada. A maioria das outras galáxias já está se afastando de nós mais rápido do que jamais poderíamos alcançá-las, mesmo viajando na velocidade da luz. Eventualmente, até mesmo grupos de galáxias próximos desaparecerão além do nosso horizonte cósmico. No futuro distante, a energia escura criará um universo solitário. Os cientistas propuseram várias teorias para a natureza da energia escura. Pode ser a energia do vácuo, flutuações quânticas no espaço vazio ou um campo dinâmico chamado quintessência. O que sabemos é que esta força não se agrupa ou se concentra. A energia escura permanece perfeitamente uniforme em todo o espaço. Cada metro cúbico de espaço vazio contém exatamente a mesma quantidade minúscula de energia escura que qualquer outro metro cúbico. Esta uniformidade garante que o universo seja dominado por algo que podemos sentir, mas que não podemos tocar. Mas, comparada ao que vem a seguir, a energia escura está apenas preparando o palco para estruturas cósmicas que desafiam tudo o que pensávamos saber sobre o crescimento. Apesar de ser menor que o nosso sistema solar, este monstro fica no coração de uma galáxia distante,
consumindo estrelas e gás a uma taxa tão furiosa que ofusca todos os outros objetos em sua vizinhança cósmica. A energia que ele libera em 1 segundo é igual ao que o nosso Sol produz em 10 milhões de anos. Quasares representam buracos negros supermassivos em sua fase de alimentação mais violenta. Quando galáxias colidem, enormes quantidades de gás são canalizadas para o buraco negro central. Este material forma um disco de acreção superaquecido que brilha mais intensamente do que qualquer outra coisa no universo. Os quasares alcançam essa incrível luminosidade através de pura energia gravitacional. À medida que a matéria espirala em um buraco negro, a gravidade a acelera para perto da velocidade da luz. A conversão de energia potencial gravitacional em calor e luz é muito mais eficiente do que a fusão nuclear. Enquanto as estrelas convertem menos de 1% de sua massa em energia, os buracos negros podem converter mais de 30%. O quasar mais luminoso que descobrimos brilha com o brilho de 40 trilhões de sóis. Este único objeto, alimentado por um buraco negro 20 bilhões de vezes mais massivo que o nosso Sol, libera mais energia a cada segundo do que 400 bilhões de estrelas combinadas. É tão brilhante que podemos vê-lo a mais de 12 bilhões de anos-luz de distância. Esses jatos se estendem por milhões de anos-luz além da galáxia hospedeira, criando emissões de rádio detectáveis em distâncias cósmicas. A maioria dos quasares existiu quando o universo era jovem e as galáxias eram menores, mais próximas umas das outras e mais propensas a interagir. Cada grande galáxia que observamos hoje provavelmente passou por uma fase de quasar bilhões de anos atrás. O buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia representa o que resta depois que nossa própria era de quasar terminou. Os quasares fornecem um vislumbre do universo em crescimento. Mas, comparado ao que vem a seguir, mesmo esses faróis cósmicos são apenas vizinhos próximos em uma rede que se estende por todo o universo. A estrutura do universo é definida pela teia cósmica, Cosmic Web. Esta vasta rede de filamentos e nós de matéria escura e gás conecta aglomerados de galáxias, dando ao universo uma aparência espumosa ou de queijo suíço. A maior parte da matéria do universo se concentra ao longo dessas estruturas. Os filamentos cósmicos se estendem por centenas de milhões de anos-luz, formando as maiores rodovias estruturais do universo. Esses fios de matéria escura e gás conectam aglomerados de galáxias. Nossos superaglomerados, como Laniakea, que contém o nosso grupo local, se estendem por 500 milhões de anos-luz e contém a massa de 100 trilhões de sóis. No entanto, o que torna a teia cósmica tão intrigante é o que está entre esses fios: os vazios cósmicos. Os vazios representam as maiores estruturas individuais no universo. São regiões onde a energia escura empurrou a matéria de forma tão eficaz que as galáxias se tornam ilhas raras espalhadas por uma vasta imensidão vazia. Os vazios cósmicos contêm menos de 1/10 da densidade média de matéria encontrada em outras partes do universo. O maior vazio conhecido, o vazio de Boötes, se estende por 330 milhões de anos-luz e contém quase nenhuma galáxia. Se a Via Láctea estivesse localizada no centro deste vazio, não teríamos descoberto outras galáxias até a década de 1990, mudando completamente nossa compreensão da história cósmica. Esses vazios são os buracos de ar do universo. Eles provam que a matéria é a exceção e o vazio é a regra. Mas, comparado ao que vem a seguir, mesmo essas teias cósmicas são apenas a infraestrutura para estruturas que desafiam nossa compreensão de até onde as coisas podem crescer. Os quasares, esses faróis cósmicos que brilham com a luz de milhares de galáxias, não são apenas pontos isolados. Eles são como faróis na costa de um continente que estamos apenas começando a mapear. A luz que viaja deles ao passar pelos aglomerados e filamentos da teia cósmica deixa impressões digitais, como códigos de barras cósmicos que mapeiam a distribuição de matéria por todo o universo. Essa luz nos permitiu mapear a estrutura em grande escala
revelando a organização do cosmos. Mas comparado ao que vem a seguir, mesmo essas estruturas cósmicas que se estendem por centenas de milhões de anos-luz são apenas padrões em algo muito mais vasto. A Grande Muralha, Hércules Coroa Boreal, se estende por mais de 10 bilhões de anos-luz no espaço, tornando-a a maior estrutura conhecida no universo observável. Esta muralha cósmica contém bilhões de galáxias dispostas em uma folha aproximadamente plana e levaria 10 bilhões de anos para a luz atravessá-la de uma ponta a outra. O que é verdadeiramente perturbador sobre essa muralha não é apenas o seu tamanho. É o desafio que ela impõe à nossa compreensão da formação de estruturas. Os modelos teóricos, baseados na relatividade geral e no modelo padrão Lambda-CDM, prevêem que estruturas desse tamanho não deveriam existir, pois não houve tempo suficiente desde o Big Bang para que a gravidade as reunisse. A sua existência sugere que nossos modelos de evolução, ou que a aleatoriedade inicial do universo, não era tão aleatória quanto pensávamos. É um desafio direto ao nosso mapa. A Grande Muralha consiste em explosões de raios gama e aglomerados de galáxias dispostos em um padrão que persiste ao longo de bilhões de anos-luz, traçando a distribuição subjacente da matéria. Outras megaestruturas candidatas incluem a Grande Muralha Sloan, que se estende por 1,37 bilhão de anos-luz, e a Muralha do Polo Sul, descoberta em 2019, abrangendo 1,4 bilhão de anos-luz. Cada descoberta empurra os limites do que pensávamos ser possível para a formação de estruturas cósmicas. A existência de estruturas tão grandes também restringe as teorias sobre a energia escura e a inflação cósmica. Se a energia escura tem sido constante ao longo da história cósmica, estruturas acima de um certo tamanho deveriam ser impossíveis de se formar. Essas estruturas fornecem testes de física fundamental em escalas indisponíveis. A própria escala dessas estruturas levanta questões sobre o princípio da homogeneidade, a suposição de que o universo parece o mesmo em todas as direções, quando visto em escalas grandes o suficiente. Estruturas que abrangem frações significativas do universo observável desafiam essa suposição fundamental da cosmologia. Mas, comparado ao que vem a seguir, mesmo essas estruturas recordistas são apenas padrões dentro de algo muito mais estranho, o limite final de tudo o que podemos ver. E se o universo for finito e curvo de volta sobre si mesmo? Estaríamos observando os mesmos objetos cósmicos várias vezes sem perceber. A luz de uma única galáxia poderia viajar ao redor da curvatura do universo e chegar até nós, vinda de diferentes direções, criando imagens duplicadas, separadas por bilhões de anos no tempo. Isso significa que algumas das galáxias em nossos levantamentos mais profundos podem ser o mesmo objeto fotografado em diferentes idades. O fundo cósmico de micro-ondas, nosso último limite de observação, representa a fronteira mais distante que podemos alcançar. É uma camada brilhante de luz antiga que marca o momento em que os átomos se formaram e o universo se tornou transparente. Esta radiação viaja em nossa direção há 13,8 bilhões de anos, carregando informações de quando o universo tinha apenas 380 mil anos de idade e era 1000 vezes menor do que é hoje. Nunca poderemos observar nada de antes desta época com radiação eletromagnética. Mas aqui está o que torna o fundo cósmico de micro-ondas, CMB, tão notável. Ele fornece uma foto de bebê de todo o universo quando era suave e quase uniforme. As minúsculas variações de temperatura que observamos, de apenas alguns milionésimos de grau, representam as sementes que acabariam por se transformar em galáxias, estrelas e planetas. A superfície de último espalhamento, de onde esta radiação se originou, está agora a mais de 46 bilhões de anos-luz de distância de nós devido à expansão cósmica. O próprio CMB é tão uniforme que criou o problema do horizonte. Regiões que nunca deveriam ter estado em contato aparecem ter a mesma temperatura. A teoria da inflação cósmica resolve esse enigma propondo que todo o espaço observável
já foi menor do que uma partícula subatômica. Durante a primeira fração de segundo após o Big Bang, o espaço se expandiu exponencialmente, esticando uma região menor do que um próton para um tamanho maior do que uma toranja, em menos de um trilionésimo de trilionésimo de trilionésimo de segundo, formando flutuações quânticas em sementes de galáxias e criando mais espaço do que jamais poderemos explorar. Aqui está o que torna a inflação verdadeiramente surpreendente. Ela sugere que o nosso universo observável representa uma fração infinitesimalmente pequena do que a inflação realmente criou. A região que passou pela inflação é pelo menos 1023 vezes maior do que a parte que podemos observar. Pense em inflar um balão até o tamanho da Terra e, em seguida, perceber que todo o nosso cosmos observável ocupa uma região menor do que um único átomo na superfície desse balão. A maior parte do universo criado durante a inflação reside para sempre além do nosso horizonte cósmico. Este espaço inflacionado contém a mesma física e provavelmente os mesmos tipos de estruturas que observamos localmente. Pode haver inúmeras cópias da Via Láctea, inúmeras versões da Terra e inúmeros seres como nós espalhados por esta vasta região inflacionada. A teoria da inflação eterna leva este cenário à sua conclusão final. Se a inflação nunca parar completamente, ela continua criando novo espaço a taxas exponenciais para sempre. Nosso Big Bang representa apenas um evento local, onde a inflação terminou, permitindo que a energia se condensasse em matéria e radiação. Mas a inflação continua em outros lugares, criando constantemente novas bolhas de universo com física potencialmente diferente. O volume total criado pela inflação eterna se torna verdadeiramente infinito, contendo matéria infinita, galáxias infinitas e cópias infinitas de todas as estruturas possíveis. Em um multiverso em inflação eterna, cada possibilidade quântica se realiza em algum lugar, levando a infinitas versões da história cósmica se desenrolando em um espaço infinito. A Grande Muralha Hércules Coroa Boreal pode ser apenas uma pequena parte de um padrão que se repete infinitamente em todo o multiverso. O ponto frio que estudamos anteriormente pode ser a cicatriz de uma colisão de bolhas em algum outro canto da vastidão. Esta é a escala final. Além de nossa observação, além de nosso horizonte, o universo é um oceano de possibilidades onde a própria realidade é um fenômeno local. Estamos presos dentro de nossa bolha, medindo uma porção minúscula de uma vasta e eterna criação. O nosso mapa, que começou com um grão de areia e se expandiu para 46 bilhões de anos-luz, finalmente nos leva a uma conclusão impressionante. Tudo o que vemos ao nosso redor, cada estrela, cada galáxia, cada estrutura cósmica, representa menos do que nada em comparação com a verdadeira escala da realidade cósmica. O universo começou menor do que o ponto final no final desta frase e cresceu para se tornar possivelmente infinito, uma tapeçaria de bolhas onde a nossa é apenas um fio. Começamos esta jornada questionando se a Terra era grande. Terminamos questionando se o nosso próprio universo é único. Percorremos as profundezas do tempo e do espaço, desde a fina casca da atmosfera até as densidades insanas de estrelas de nêutrons, e para além dos limites da luz que nos trazem a imagem do Big Bang. O que descobrimos é que a escala da existência é muito maior, mais violenta e mais misteriosa do que jamais poderíamos ter sonhado. O universo não se contenta em ser apenas grande, ele é o infinito em ação. E nós, a matéria comum, somos a consciência dessa vastidão, os 5% de matéria que se atrevem a mapear o abismo. Qual desses mistérios finais lhe parece mais assustador? A perspectiva de um universo solitário que se congela no grande congelamento, ou a ideia de um multiverso infinito onde a sua existência não é única, mas apenas uma entre incontáveis cópias? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se esta jornada final, pela escala da realidade, explodiu sua mente, clique no botão de gostei
para nos ajudar a continuar fazendo perguntas impossíveis. E o mais importante, se inscreva no canal e junte-se a nós em nossa busca pela verdadeira escala do cosmos.